A gente começa o Bandeirantes Acontece de hoje com muitos desenrolares de assuntos que nós tratamos ontem e temos tratado ao longo dos últimos dias, né? Lá em Brasília, à tarde de ontem, depois da decisão do Supremo a respeito da descriminalização da maconha, provocou reações no Congresso Nacional. João Pedro Melo está aqui conosco, vai falar exatamente como é que foi o clima e como se comportaram os presidentes de cada uma das casas. Fala, João Pedro, boa tarde. Fala, Ronaldinho. Oi, Zaidan. Ótima tarde para vocês. Um grande abraço também para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, evitou confronto com o Supremo Tribunal Federal e disse que a tramitação da PEC que trata sobre as drogas não será acelerada na casa. Essa fala ocorreu logo depois da Corte aprovar a descriminalização da maconha. Lira, exatamente depois dessa questão, também determinou a instalação da comissão especial que vai analisar esse tema dentro da Câmara dos Deputados. Essa PEC está no Legislativo, ou o texto que está no Legislativo prevê o seguinte, que o uso e porte de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade é crime. E diz o seguinte também, que o usuário deve ser tratado de maneira diferente de traficante, isso no caso das penas de justiça. Em viagem a Portugal com outros políticos, Arthur Lira destacou o seguinte também, que o debate deve ocorrer com tranquilidade. Só que ele reforçou que o Congresso já tem maioria para aprovar esse tema, falando inclusive de outras oportunidades em que esse assunto acabou entrando na pauta. Antes das declarações, então, Lira oficializou a criação dessa comissão especial que vai analisar a PEC das drogas e esse texto que está já nos canais oficiais da Câmara dos Deputados foi publicado exatamente depois que acabou o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que formou maioria a respeito de descriminalizar a maconha após 9 anos de julgamento. Esse novo colegiado, essa comissão especial, vai ser formada por 34 membros titulares e 34 suplentes. E esses ainda precisam ser designados pelos partidos políticos. No outro lado do Legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a subir o tom e disse que a competência para analisar esse tema das drogas é do Congresso Nacional e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que a gente destaca ainda, Zaidan e Ronald, é o seguinte, é que esse texto, depois de ser aprovado na comissão especial, se mesmo for aprovado, ele vai ter que passar pelo plenário da Câmara. E lá ele vai precisar de 308 votos em 2 turnos de votação. Ou seja, é uma situação complicada, mas necessária para esse texto. Se for aprovado no plenário da Câmara, aí sim ele é promulgado. Lembrando, por ser uma proposta de emenda à Constituição, não precisa passar pelas mãos do presidente Lula. E qual que é a dificuldade, meus amigos? A dificuldade é que está chegando o recesso parlamentar. Recesso parlamentar começa no dia 18 de julho e isso, obviamente, pode atrasar a tramitação dessa matéria. Muita coisa para acontecer aqui na capital do país. Volto com vocês no estúdio, Ronald, Zaidan. Grande abraço. Valeu, João Pedro. Obrigado. O Lira estava lá em Portugal, no mesmo evento que estava o Gilmar Mendes, que votou a favor, desses um dos 7 votos. E disse também que vai deixar o fluxo natural das coisas, apesar, claro, de eles estarem esperando apenas a decisão do STF para colocar essa pauta em andamento, Mas diz que vai deixar as coisas andarem naturalmente, sem regime de urgência ou algo do tipo. Entre as duas casas, o Rodrigo Pacheco foi mais incisivo contra o STF e o Lira colocou ali um certo pano quente, não sei se por onde estava, no evento do Gilmar Mendes lá em Portugal, ou se era exatamente aquilo que ele estava pensando naquele momento. Mas tem agora um trâmite legislativo para essa pauta, Zaidan. Bom, a confusão está contratada, Não há dúvida que é grande a chance de aprovação pelo Congresso Nacional, não apenas da criminalização do uso, mas inclusive de se decidir que o usuário terá também pena de prisão. Será considerado um crime cujo autor pode ser apenado com cárcere. Isso está sendo discutido, foi apresentado como uma das propostas e tem alguma chance de ser aprovado. Mas ainda que não aprovem exatamente isso, a prisão para o usuário, o que sair do Congresso será diferente daquilo que o Supremo está aprovando.
E como estamos falando de proposta de emenda à Constituição, é claro que haverá aí um novo parâmetro para o Supremo, é o texto constitucional. E aí cabe ao Supremo, se provocado nessa direção, decidir se a PEC fere o artigo 5º da Constituição, ou seja, as cláusulas intocáveis do texto constitucional. Então a confusão está contratada, confusão que já foi demonstrada também pelo Toffoli, né? O Toffoli, ele deu sinais de que acompanharia a maioria relativa, depois, no seu voto, todo mundo entendeu, inclusive os colegas dele, que basicamente o que ele dizia, vamos deixar como está, inclusive com a caracterização de tipificar a situação do usuário como um delito de caráter criminal. E vamos deixar como está e vamos dar um prazo para que Executivo e Legislativo consigam formular uma política nacional antidrogas. Esse foi o voto do Toffoli. Diferente dos outros 3, que eram minoria, mas, na essência, fazendo o 4º voto da ainda minoria. Ficava 5-4. Tanto é que não foi um problema de quem ouviu, que ele teve de ontem falar, não, eu preciso explicar meu voto, né? Ninguém entendeu meu voto. Aí ele disse que votava com a maioria, que a maioria estava formada. Mas foi além. Retomou uma posição inicial do Gilmar Mendes, que depois o Gilmar abandonou, de estender a decisão para todas as drogas. E depois o Gilmar foi convencido de que aquele caminho estava errado. Primeiro, por colocar no mesmo nível a maconha e a cocaína e as drogas sintéticas, e que isso provocaria problemas. O Gilmar recuou e acompanhou a posição da maioria. Vamos falar só de maconha, até porque o caso em análise trata especificamente de maconha. E, na sequência, o Toffoli falou, não, vamos estender a todas as drogas. E aí, claro, os colegas deixaram passar, mas sem nenhuma mudança no que estava definido. É sobre maconha, nada mais do que maconha. E agora, segundo o Barroso, há um acordo para que a quantidade que será a divisão, o limite entre a condição de usuário e de traficante, serão 40 gramas, Ronald.